Nosso Deus é o Senhor do tempo, Ele age a favor dos seus filhos, mas é no momento certo, é no tempo determinado por Ele. E nós temos a liberdade de orarmos com sinceridade, assim como fez Davi. Esse é o estudo de número 1142 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus, Ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que não sabemos orar como convém, mas ela também nos ensina que o nosso Senhor intercede por nós e que o seu Santo Espírito geme por nós diante do nosso Deus. Vamos ao nosso tema. Um pedido urgente a Deus, apressa-te, Senhor. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 70, do verso 1 ao verso 5. É o Salmo de Davi. E o salmista Davi demonstrava a confiança dele no Senhor Todo-Poderoso em todas as circunstâncias de sua vida. O salmista Davi, ele se apegava ao Senhor. Salmo 63, verso 1 e verso 8 diz assim: ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença numa terra árida, exausta e sem água. A minha alma se apega a Ti, a Tua destra me sustenta. Glória a Deus. Davi, ele estava no deserto de Judá e, segundo os estudiosos da Bíblia, ele estava fugindo de Absalão, o filho dele, e ele buscou refúgio lá no deserto, assim como também buscou a orientação do nosso Deus. Ele queria saber como ele deveria proceder, porque Davi, ele confiava que o Todo-Poderoso daria a ele a vitória, e Davi sempre estava em apuros, mas ele confiava plenamente que do Senhor viria o socorro. Salmo 31, do verso 13 ao verso 15 diz assim: ouço muitos murmurando sobre mim, o pavor me cerca por todos os lados, pois sei que conspiram contra mim, tramando como tirar minha vida, mas em Ti confiei, ó Senhor, e proclamei: Tu és o meu Deus, os meus dias estão em Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Davi demonstrava confiança e dependência do Senhor. Ele clamava a Ele, porque ele reconhecia que Deus podia agir a seu favor. Davi sabia que Deus poderia livrar a vida dele da morte, da perseguição, dos infortúnios, porque a vida de Davi, assim como a nossa vida, está nas mãos do Deus vivo e poderoso. Davi, ele decidiu confiar no Senhor. Confiar é decisão, é escolha, e não é fácil diante das adversidades, diante das calúnias, diante das lutas, das perseguições, deixarmos tudo nas mãos de Deus. Mas Davi, ele assim vivia. Salmo 31, verso 14 diz: eu, porém, confio em Ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus. Nós temos que aprender a confiarmos plenamente, a entregarmos todas as coisas nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Que nós possamos em todo tempo manter essa decisão e nos manter firmes na fé, confiarmos naquele que tudo pode e fazermos dele o nosso Deus, não somente para nos abençoar, mas também para nos dedicarmos, para o amarmos acima de tudo e de todos, obedecendo-o e temendo, exaltando
louvando e adorando o santo nome do Senhor. O Salmo 70 é um pedido de socorro, mas é um pedido de socorro com urgência, é uma demonstração de que Davi precisava ser atendido e atendido com urgência, porque Davi estava passando por aflições, pois mesmo ele sendo o homem segundo o coração de Deus, ele não estava isento de sofrimentos. Salmo 34, verso 18 e verso 19 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Nós podemos confiar plenamente no Senhor, como o rei Davi confiou, e ele nos ensina, pois o Senhor, ele está perto de nós. O Senhor está conosco, o Senhor nos dá vitória. E no verso 1, Davi nos mostra em sua oração que ele estava desesperado, angustiado, e ele estava necessitando de livramento. O Salmo 70, verso 1, ó Deus, para minha libertação, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Nosso Deus, ele é atemporal, ele sabe das nossas necessidades e da urgência em recebermos vitória, mas Davi estava sendo sincero, e Davi chamou a atenção de Deus para a aflição que ele estava sofrendo, e a Bíblia nos ensina que o Senhor se agrada em nos ajudar, o Senhor se agrada em nos socorrer e nos dar a vitória. Salmo 40, verso 13, Davi diz assim: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Deus se agrada da nossa sinceridade, e muitas vezes para nós necessitamos de um milagre do agir de Deus urgentemente, mas nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus é o dono do tempo, ele é o Senhor do tempo, ele é atemporal e ele age sempre no momento apropriado, porque ele é soberano. E no versículo 2, na oração de Davi, ele falou para o Senhor que os inimigos queriam tirar a vida dele e pediu para o Senhor os envergonhar e os confundir. Salmo 70, verso 2 diz assim: fiquem envergonhados e confundidos os que procuram tirar minha vida, tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Davi estava relatando ao Senhor o motivo da angústia dele, porque os inimigos o queriam destruir, e ele pediu para o Senhor que mudasse aquela situação e envergonhasse os seus inimigos. No Salmo 40, Davi fez esse mesmo pedido ao Senhor. Vamos conferir? Salmo 40, verso 14 diz: envergonhe-se e sejam juntamente humilhados os que buscam a minha alma para destruírem. Tornem-se para trás e sejam envergonhados os que querem o meu mal. E tem outra versão que diz assim: sejam frustrados e humilhados os que se levantam contra mim. Já no verso 3, Davi, ele pediu ao Senhor que fizesse os inimigos dele recuarem, mas recuarem envergonhados. Vamos ver? Salmo 70, verso 3. Recuem, cobertos de vergonha, os que maliciosamente murmuram bem feito. Tem outra versão que fala aqueles que dizem haha, aqueles que zombam, aqueles que riem das desgraças que Davi vivia. E Davi, naquela situação, ele entendeu que as pessoas estavam se divertindo com o sofrimento dele. Mas olha o que Davi falou: eles seriam envergonhados pelo Senhor. Davi, ele confiava que o Senhor agiria a seu favor. Davi confiava que aqueles inimigos seriam envergonhados, frustrados, humilhados, seriam cobertos de vergonha e se retirariam depressa. Sabe de quem que eu me lembrei?
eu me lembrei de Amã, aquele inimigo dos judeus, quando ele foi diante da presença do rei Assuero pedir que Mardoqueu fosse enforcado, mas o Senhor mudou a história. Esther capítulo 6, verso 11 e verso 12. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Mas Amã apressou-se em voltar para sua casa com a cabeça coberta e muito abatido. Amã pensou que era ele que seria honrado pelo rei, mas tudo que ele desejou que acontecesse com ele, o rei mandou que ele fizesse com Mardoqueu. E depois que ele fez, ele voltou, ele recuou para a casa dele com muita vergonha, porque Deus honra aos seus servos, Deus age a favor dos seus servos, mas é no tempo certo, no tempo determinado pelo nosso Deus. Nós podemos aprender com a história de Esther e de Mardoqueu que Deus permitiu o inimigo se levantar, armar ciladas contra os judeus, mas no tempo determinado pelo Senhor, a vitória foi para o povo de Deus e os israelitas tiveram vitória sobre vitória. Moisés, ele ensinou aos israelitas que eles eram pessoas privilegiadas. Vamos ver em Deuteronômio capítulo 33, verso 29. Como tu és bem-aventurado, ó Israel, quem és como tu, ó povo cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, o teu socorro e a tua espada vencedora e gloriosa. Os teus adversários se ajoelharão diante de ti e suplicarão por misericórdia, e tu tomarás das suas terras. Davi, ele conhecia ao Senhor, ele deveria conhecer essa palavra de Moisés. Davi sabia que quem confiava no Senhor era feliz, porque o Senhor o sustentava, porque o Senhor agiria como seu abrigo. Aqueles que buscavam no Senhor livramento, socorro e vitória alcançaria. E que nós possamos fazer do nosso Senhor o nosso tudo, o nosso socorro, o nosso abrigo, a nossa vitória, que nós possamos fazer do Senhor o nosso tudo, o tempo todo. E no versículo 4, assim como o povo de Israel era bem-aventurado por ter o Senhor como seu Deus, Davi, na oração, ele enfatizou que os que buscam ao Senhor devem se alegrar, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. No Salmo 70, verso 4, olha o que está escrito: contudo, que se alegrem e regozijem por tua causa todos os que te buscam. Deus é grande, proclamem sem cessar os que amam a tua salvação. Davi está nos ensinando que quem busca a Deus e reconhece a grandeza dele é feliz, pois sabe que para o nosso Deus não há impossível. Ele tem a solução, ele tem a salvação, ele é o socorro bem presente na angústia. E Davi nos ensina que quem ama o nosso Deus deve proclamar a sua salvação, pois o nosso Deus é grande, ele é o nosso Deus. Salmo 96, do verso 4 ao verso 7 diz assim: pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor, ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos, mas o Senhor criou os céus. Majestade e magnificência estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Famílias de povos, tributai ao Senhor, rendei ao Senhor
glória e honra. Nosso Deus é magnífico, Ele é digno de louvor, não foi criado por homens. Nós devemos dar ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, a adoração e cultuarmos somente ao Senhor. E no versículo 5, que é o último verso desse salmo, Davi conclui na oração, reconhecendo a limitação humana, reconhecendo o cuidado amoroso do nosso Deus em socorrer os seus filhos. Salmo 70, verso 5 diz: sendo eu um pobre aflito, ó Deus, apressa-te em valer-me. Tu és meu auxílio e meu libertador, Senhor, não tardes mais. Davi, nessa oração, pediu ao Senhor para se apressar em ajudá-lo, pois ele era o único que poderia o socorrer, o livrar, assim como no Salmo 40 também diz. Vamos ver o versículo 17, Salmo 40, verso 17. Quanto a mim, sou um pobre e necessitado, Senhor, contudo, pensa em mim. Tu és o meu amparo e meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Já pensou? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está atento a você, Ele pensa em você. A Bíblia fala que nas palmas das mãos dEle o teu nome está escrito. Deus pensa em você e Deus age a seu favor, por isso não se desespere, pois o Todo-Poderoso cuida de você, Ele cuida de cada um dos seus. Eu vou concluir. Davi demonstrou depender de Deus e ele fez uma oração sincera, demonstrando confiança plena no Senhor, demonstrando que somente Deus pode nos atender na urgência, na emergência e nos livrar dos nossos inimigos, das humilhações e vergonhas que somos expostos o tempo todo. Nós podemos fazer de Deus a nossa força, assim como fez Davi. Salmo 22, verso 19 diz: tu, porém, ó Senhor, não fiques longe, força minha, vem depressa em meu auxílio. Devemos nos fortalecer no Senhor enquanto estamos esperando o agir dele, porque durante a espera do agir dele, nós podemos nos enfraquecer na fé, nós podemos achar que ele está demorando em nos ajudar, mas quando nos fortalecemos no Senhor, fazemos do Senhor a nossa força, o Senhor, ele nos sustenta e nós poderemos cantar o cântico da vitória, um cântico novo e alegrar o nosso coração, porque o nosso Deus, ele é magnífico. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você, caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.